Meus amigos, sempre tem como piorar. Sou eu aqui mais uma vez. Eu não vou ficar explicando que porra que é isso aqui. Eu vou, na verdade, mutar a porra do meu retorno. Nossa senhora, cara. Porra, tô há meia hora aqui organizando. Peraí. Tá bom. Eu tô, tipo, umas meia hora tentando organizar como que eu vou gravar isso aqui. Porque, se você percebeu, a gente tá ouvindo música ao mesmo tempo que eu tô me gravando e eu tô falando. Pra mim, isso é muito, entendeu? Hoje é domingo, dia 4 de maio de 2025. Estamos em maio dessa merda desse ano que parece que dura para sempre e ao mesmo tempo parece que passa muito rápido. Eu não consigo compreender como isso funciona. Mas é a tal da percepção de tempo, né? Enfim, agora é 11h02 da noite. E por que eu tô gravando isso aqui tão tarde? Simples. O animal aqui resolveu gravar esse programa hoje, era umas 6 horas da tarde. Eu pensei, vou gravar fundo do poço, né? Vai ser engraçado, tudo, tem bastante coisa pra contar, aconteceu bastante coisa legal. Então, vou gravar o fundo do poço, vou deixar pra fazer isso mais à noite, né? E daí, agora há pouco, eu falei, beleza, vou gravar. Só que eu quis testar um formato novo, que é esse aqui que tá tocando música. E... sei lá, porque o nome do bagulho é Fundo Poço FM e ele não toca mais música direito, né? Isso é uma merda. Fica só aquelas porra daqueles lo-fi de fundo. Isso às vezes me incomoda também porque eu tenho um pouco de preguiça de ficar editando isso aqui. Então eu pensei em fazer o máximo de coisas possíveis no mesmo tempo que eu tô gravando. Que é o quê? Já grava isso, já grava a música junto, já grava minha cara, já grava tudo junto. E também dá aquele gosto de que parece que tá ao vivo, mas não tá, sabe? E daí, pra eu conseguir mexer no computador, eu coloquei essa porra desse suporte aqui. E agora eu tô me sentindo um locutor de rádio. Na minha cabeça, todo locutor de rádio, principalmente os da noite, eles fumam charuto e tem bigodão, tá ligado? Tipo, deve ser muito engraçado você ficar a madrugada inteira falando na rádio. Hoje em dia não existe muito mais isso, né? Mas deve ser umas histórias engraçadas. Por fim, a gente tá ouvindo uma playlist minha que chama Sad Night Drive. Essa playlist aí nasceu da necessidade de ouvir músicas que são só batida e o mínimo possível de letra, que é só pra dirigir e abstrair um pouco do mundo, sair um pouco do mundo, né? Isso aconteceu porque um dia eu tava ouvindo uma playlist de funk que é aquelas eletrônicas bem puta que pariu, 1 milhão de coisas acontecendo. E no meio dela tocou uma música mais lenta. Eu falei, caraca, isso aqui ficou legal. E daí eu achei uma playlist que chamava Night Drive Songs. E era só esse estilo de música assim. E dentro dessa playlist eu achei uma música que é meio... ela tem a vibe, mas ela é mais pra baixo, ela é low, sabe? E daí a partir desse sentimento eu resolvi criar essa playlist aqui que só tem música desse jeito. Agora tá tocando 10 AM in Japan, de alguém que chama Adrian, sei lá. É tudo uns DJ aleatório que não importa muito. Eu não imagino que dê muito trabalho também pra produzir alguma coisa dessas. É tudo meio muito parecido, vocês vão perceber que é sempre um piano, assim, um sintetizador de fundo fazendo um som contínuo. Um beat que é a mesma coisa o tempo todo e alguma coisa fazendo um solinho, alguns detalhes, algumas tem som de chuva, tipo, cara, isso aqui
na cabeça de quem, sei lá, jogou Need for Speed a vida inteira e ficava tocando essas músicas desse jeito assim de fundo, quando eu coloco isso aqui no carro pra dirigir, as ideias vão embora, tá ligado? É sempre muito divertido, sempre muito engraçado. Deixa eu conferir se essa porra tá gravando. Tá gravando? Tá gravando. Só que essa playlist, ela nasceu numa época meio paia da minha vida. Então, sempre que eu coloco ela tem uma primeira música que é tipo uma introdução, que eu pulei ela, que eu achei desnecessário. E essa primeira música, se eu tocar ela e der a brisa de tristeza, fudeu. O resto dela inteira vai ser mal, vai doer. Mas se eu coloco ela e dar uma vibe mais tipo, nossa, caramba, daí eu sei que é um dia que eu tô feliz, tá ligado? Essa playlist é uma divisora de águas. Então basicamente ela serve pra dirigir e ponto. Pouca gente já ouviu essa playlist e se ouviu, sabe que ela não serve só pra dirigir. Mas enfim, a gente vai falar aqui sobre o fato de eu estar quase virando tô beirando um alcoolismo aqui. Vou ser sincero aqui, eu tô beirando o alcoolismo. Já faz muitas semanas que eu tô viajando seguidamente. E eu contei isso num episódio que eu gravei e eu não editei e eu não postei. Então eu vou fazer uma coisa diferente, que é no final do episódio de agora, eu vou colocar o outro episódio. Então, tipo, vocês vão perceber que tá outro áudio, tá outra qualidade, tá totalmente estranho. Que é só pra vocês... É só pra não perder esse episódio, que eu não quero... Imagina, eu posto esse, depois eu posto o outro que aconteceu antes, acho nada a ver. Então esse vai ser no final desse e vai ser tipo um antes, sabe? Como se fosse... Sabe aqueles filmes que são ao contrário? Eles contam o final e daí eles vão mostrando como chegou naquilo? Então, vai ser tipo isso. Só que mal feito. Essa música que tá tocando aqui, Midnight in Miami, por um bom tempo era a minha favorita da playlist. Hoje em dia ela não é tão mais assim, mas enfim, foda-se. Enfim, daí eu tô viajando pra caralho e a última viagem específica foi meio chata, foi meio desagradável, não sei, eu tô... Não é que eu peguei rusga de viajar, mas eu tô cansado, porra. São 6 semanas já viajando seguido, essa vai ser a 7ª. Por sorte não tem viagem semana que vem, e olhe lá. Mas... semana passada foi mais curta, né? Porque quinta-feira era feriado de alguma coisa, não sei o que era feriado. Pera aí, acho que a gente pode... Tô com o computador na minha frente, né? Deixa eu ver. Ah, tá. É dia do trabalhador, pô. Total sentido comigo. Por fim. Como a semana acabava mais curta, eu voltei pra casa na quarta-feira à noite. E já voltei daquele jeitão, né? Porque demoramos pra chegar em Taubaté, tudo. Chega cansado. Porra, viagem é foda. Parece que nunca chega na sua cidade, no caminho de volta. É uma porra. E... cara, eu cheguei em casa... nem desfiz a mala porque tem outra viagem, então, tipo, já tô há várias semanas nem desfazendo a mala. Eu só tiro a roupa que tá suja e coloco, reponho, tá ligado? E daí, cara, eu saí com o Pedro. O Pedro vai fazer parte integral desse programa aqui. Peraí, deixa eu verificar a bateria do computador. Ah, tem bateria pra caralho, foda-se. Eu saí com o Pedro e a gente foi num bar que a gente sempre vai, né? A gente foi no Vips. E era pra ser um rolê mais de boa, pra trocar uma ideia, tudo. Nossa, agora que eu percebi essa xereca aqui, cara. Sai. Ah, tá. Não ficou muito bom, mas tá legal. Enfim. A gente foi lá no Vips. Chegamos lá. Eu não queria beber cerveja, mano. Porque a última vez que eu bebi cerveja, eu vomitei pra caralho. Tipo, mano, a única bebida, assim, que me faz um mal absurdo é a cerveja, tá ligado? Que as outras tá de boa. E daí... eu tinha tomado cerveja na semana anterior e eu fiquei muito mal, mano. Eu vomitei pra caralho, uma dor de cabeça no dia seguinte, uma bosta foda. Então eu falei, não vou beber cerveja mais, nunca mais.
só destilados e outras viadagens, né? E daí, como lá era um bar mais tranquilo, eu não queria ficar louco de beber. O que eu fiz? Eu tomei bebidas gays. Eu tomei Skol Beats. Gay. E daí eu tava nesse rolê. E a gente tava trocando ideia normal, tudo. De repente, mano, o Pedro, ele ficava com uma menina. Eu esqueci o nome falso que eu dei pra ela, então não vou dar outro nome falso, vou chamar de Foda-se. O Pedro ficava com a Foda-se, só que o Pedro deu uma apaixonada na Foda-se. E ela começou a ignorar ele nesse rolê, daí o Pedro foi pro caralho. O Pedro ficou tristão, ficou lá largado assim na cadeira, assim. Daí ele tava meio impossível de trocar ideia, né? E esse rolê foi bem bosta, a gente voltou andando a pé pra casa. Tipo, bem qualquer coisa mesmo. E pra você ter uma ideia, a parte mais legal desse rolê foi porque eu entrei em ligação com uma amiga minha que eu sou afim. E a gente ficou conversando, eu tava no bar, conversando no celular. Olha que porra de rolê de merda, né? Daí a gente ficou um pouco alcoolizado e viemos embora. Sempre que a gente vai nesse bar, a gente sai andando dele e vai até a Avenida Itália, que é perto de onde o Pedro mora. E de lá a gente se divide. Só que é uma puta pernada. A gente anda uns 20 minutos. Mas é porque a gente gosta muito de andar. Isso é um problema. Isso é um problema sério, meu e do Pedro. A gente tem que parar com essa mania de achar que a gente faz triatlo. Porque triatlo não. Tá, triatlo é quando é os 3, né? Então, essa mania de achar que a gente faz maratona. Agora faz sentido? Então, a gente tem que parar com essa mania de achar que a gente faz maratona e ficar andando por aí. O que às vezes é bom porque... Não sei, eu acho que sair andando dá uma secada, você dá uma acordada, você fica sóbrio, sei lá. E às vezes é ruim porque você chega em casa moído, né? E daí, beleza, a gente se ligou que tava rolando uma festa aqui no bairro do lado, né? Tava rolando uma festa italiana no Quiririm, o bairro do lado. O Quiririm acha que é cidade, né? É só uma porra de um bairro. E daí a gente falou, amanhã vamos lá? Vamos. Isso foi o rolê de quarta-feira, então... Um dia bêbado. Check. Beleza. No dia seguinte, cara, os caras simplesmente resolveram fazer um puta churrasco aqui em casa. Do nada veio uma galera aí. E eu e o Pedro fomos pra festa com o objetivo de ficar louco. E daí a gente foi lá e... Mano, é um rolê muito família, assim, pra você ficar louco, né? Mas todo rolê família tem o seu canto de rio, né? A gente foi lá pra praça, lá no fundo, e ficou enchendo o rabo de cachaça. E lá a gente conheceu... algumas pessoas que vão ser importantes mais pra frente da história. Entre essas pessoas que a gente conheceu, vou nomeá-los como André. É o nome dele mesmo, não tem problema, ele nunca vai ouvir isso aqui. Ele provavelmente nem deve lembrar do que aconteceu. E um mano que eu vou chamar aqui de Gordinho. Esse Gordinho, mano, do nada ele começou a vomitar. E isso foi o que a gente fez a gente se aproximar um pouco com o André, porque ele tava meio que cuidando desse brother que tava vomitando. E ele foi a ponte pra gente conhecer um molequinho que aqui chamaremos de corintiano. Beleza. E daí, mano, o corintiano foi a ponte pra gente conhecer uma menina que aqui eu vou chamar de Ruivinha. Que é um problema... Vocês vão entender já porque que isso é um problema. A gente conheceu esse povo e beleza, eles ficaram aqui, ó, registrado na memória, salvou, deu, beleza. O rolê vai e a gente tava sóbrio. Pra você ter uma ideia, eu tinha tomado um chopp de vinho só, eu tava tranquilo. E daí vai acabando a festa e a gente quer ir beber, né? E daí eu sei que ali no bairro do lado, num bairro meio duvidoso, que é o Secap, né? Tem uma adega, então, vamos na adega do Secap. Foi eu e o Pedro lá e, mano, tava pocando. Nossa, resgatei o pocando agora. A gente chegou lá e... O que eu tava falando? Caralho. A gente chegou lá, comprou os copão e começou a beber. Beleza, daí a gente vai ficando louco. Quando pensa que não, o mano o André, que a gente conheceu, tava lá. E ele falou, porra, da hora, vamos colar com o mano. Colamos com ele, ficamos trocando ideia. De repente, velho, o André cola com o corintiano. Beleza. E daí o corintiano tá junto com a Ruivinha, um mano que eu vou chamar de Padrão e uma neguinha que eu vou chamar de Neguinha. E daí, mano,
gente chegou ali e, mano, na hora que o Pedro olhou pra Ruivinha, eu percebi no olhar dele amor à primeira vista. Eu falei, puta, essa aí é do Pedro. E daí ele já fez a boa, que era perguntar se o padrão era um casal com alguma das duas. E o padrão não era casal com ninguém ali, ele só tava no rolê. Então, beleza. E daí conversa vai, conversa vem. E daí eu percebi que o Pedro tava ali de aproximação com a menina. Eu falei, então vou ficar aqui só trocando ideia com os mano. E daí eu sentei pra trocar ideia com o corintiano e com a neguinha, tá ligado? E daí eu fui percebendo que a neguinha é muito bonita, muito gente boa, muito engraçada, assim. Daí, mano, eu falei, peraí, cara, eu não tô tão enferrujado assim, eu acho que eu consigo dar em cima dessa menina aí. E daí, cara, a gente desenrolando, não sei o que, pá, conversando. Quando eu olho pro lado, o Pedro tá discutindo quem ganha mais com a Ruivinha. Eu fiquei falando, mano, não é possível um bagulho desse. Daí, mano, eu fiquei pensando assim, tá, não sei, mas não me parece que tá dando certo essa conversa dos caras. Quando eu vejo, mano, Ruivinha tá puta já com o Pedro. E... beleza, tudo bem. Enquanto isso eu amiguei com os caras, tudo lá. Amiguei mais ou menos, né? Eu tava afim da menina, da moreninha lá. E daí, beleza, desenrolei com a moreninha, tudo, a gente ficou, tudo beleza, show de bola. A gente ficou ali ainda no rolê. E... beleza, acabou esse rolê, a gente ia embora, levar essa galera embora. No caminho, a gente encontrou mais duas meninas. Uma aqui que eu vou chamar de Franjinha e a outra que eu vou chamar de Foda-se, porque ela não importa pra história. Essas duas chegaram juntas e já enturmaram, assim. Uma sumiu e a Franjinha ficou com a gente, não sei porquê, tá ligado? Acho que ela tava indo embora também, sei lá. Daí foi meio que todo mundo junto ir embora, levar a galera que era dali do Secap embora. E depois eu e o Pedro se vira pra ir embora, até porque... foda-se. E daí, mano, eu fiquei trocando uma ideia, tudo. E o Pedro, de repente, ficou afim da Franjinha. E daí eu pensei, pronto, agora o Pedro vai fazer alguma coisa, né? Daí eu não sei o que ele fez lá, a Franjinha também passou a odiar ele do nada. Pra você ter uma ideia, tava eu e a moreninha trocando uma ideia, não sei o que, e essa Franjinha entrou pra conversar com a gente ali no caminho. E daí eu falei, pô, meu amigo tá afinzão seu, pá, não rola nada, pá, fica com ele ali e tudo. Daí ela falou assim, seu amigo não faz meu tipo. Daí eu falei, ô louco, mas o que é seu tipo então? Daí ela falou, não o seu amigo. E daí eu entendi que não era exatamente, não fazia o tipo. O Pedro deve ter falado alguma bosta foda lá. Cara, as interações do Pedro é muito engraçado, mano. Eu gosto de sair com ele só por as idiotices que ele faz e a capacidade que ele tem de fazer mulher odiar ele, tá ligado? O cara é um astro, velho. Cara, e... daí a gente foi embora e eu não sei por que essa Ruivinha ficou puta, muito puta com o Pedro, assim, de berrar os caralhos, assim, e daí beleza, todo mundo deu tchau e a gente foi embora. E só que assim, eu tava louco também, então na minha cabeça, essas coisas são tipo, acontece isso, vum, apagão, acontece isso, vum, apagão. Eu não tenho memória constante do que tava acontecendo. E não tive amnésia alcoólica, até porque a única coisa que me deu amnésia alcoólica na vida foi o uísque. E eu não bebo uísque assim. E daí, cara, voltamos pra casa, ok, beleza. Segundo dia bêbado. No terceiro dia de rolê, a gente foi de novo pra festa. E daí já foi direto lá pro fundo, que era a parte ruim. Eu comprei de novo meu chopp de vinho e fiquei bebendo aquela viadagem lá. E dessa vez a gente não encontrou ninguém conhecido, assim. A gente até encontrou, mas não colamos com ninguém. Só ficou nós dois lá, trocando ideia e tudo. Foi um dia que a energia tava meio baixa, sei lá, tava meio cansado. Já terceiro rolê seguido, você fica cansado, né? E a gente já tinha ido, já tava tomando shot em casa antes de ir pro rolê. E daí a gente saiu de lá, foi pra adega de novo e ficou lá meio que... ficou lá, tipo, a noite toda só bebendo. E de repente, mano, não sei porquê. Tipo, até agora eu não entendi o que aconteceu. Tá, entendi sim. Eu falei que o Pedro tava chapado, não sei o que. E daí ele falou, se eu tivesse chapado eu conseguia fazer isso. Daí ele levantou e deu uma estrelinha. E quando ele deu uma estrelinha, apareceu um mano da mesa de trás e falou, pô, foi você que deu estrelinha, muito foda, não sei o que. E daí a gente amigou com dois mano, que
Não darei nome aos bois aqui, mas eu vou chamar um cara de indie e a mina de tatuadora. Daí a gente colou na mesa com os caras, ficou trocando uma ideia assim a noite toda. Cara, gente fina pra caramba, o mano era de Pinda e ele dava aula de inglês, tudo, e a outra mina era tatuadora, né? Por isso a porra do apelido. Daí, nossa, ficamos mó na resenha lá, mó da hora, os caras gente fina pra caramba, um salve aí. E daí, mano, a gente foi embora e esse rolê foi tranquilo. Lembrando que a gente foi embora, como eu já disse, significa que a gente foi andando embora. E no caso, como esse rolê é mais perto da minha casa do que a casa do Pedro, a gente anda até a minha casa e de lá ele vai embora. Só que esse andar do rolê até a minha casa é papo de uns 20 minutos. Só que a gente tá alcoolizado. Então, tipo assim, a pintura na parede nos distrai. Entendeu? E no dia seguinte eu tinha um casamento pra ir. Acordei no dia seguinte, mano, morrendo de depressão, né? Tipo, caralho. Não ressaca, nem a ressaca moral. Só a tristeza de estar sóbrio, a tristeza de estar vivo, sabe? E daí eu fui pra um casamento, e a última vez que eu fui num casamento, eu namorava, e daí, tipo, eu cheguei lá e começou a dar umas lembranças bosta de... Puta, você podia estar com ela, não sei o quê. E daí você fica na bad, que, puta, todo mundo no casamento parece que tem alguém e você tá largadão lá. É uma xereca, viu? Ir em casamentos é foda. Mas isso foi só durante a cerimônia, porque depois na festa passou e ficou tudo legal. Só que esse casamento era em outra cidade. Então eu combinei que eu ia dirigir e não ia beber, porque eu gosto de dirigir. E daí, beleza, ficou por isso mesmo. Fiquei lá, encontrei meus primos, família, tio, tudo. E lá eu entendi, tipo assim, cara, que bacana família, né? Estar próximo das pessoas que você gosta e que se gostam entre si e que você gosta também. E foi bacana trocar ideia de novo com gente que você não vê tanto assim. Isso deu uma baixada um pouco na depressão. E fez com que o rolê fosse divertido. E na volta, eu fiquei muito feliz. Tipo, todo o rolê ali do meio pro final, assim, eu fiquei muito feliz. E a gente foi embora pra Taubaté depois. E a gente chegou aqui, era tipo umas 7 horas da noite, 8 horas da noite, porque o casamento foi à tarde, né? E eu ia de novo sair com o Pedro. E dessa vez, mano, super alto astral. Daí a gente foi, saiu, tudo, uma da hora. Chegamos lá, andamos na festa, tava curtindo minha vibe. E daí a gente encontra esse grupo de infelizes de novo. E daí o Pedro quis amigar com os caras, mano. Beleza. Ah não, minto, não foi assim a história. A gente chegou no rolê, deu umas voltas e encontrou um mano, o corintiano. Só que o corintiano não era pra ele estar lá, tá ligado? E daí ele tava indo atrás da irmã dele, que é a Ruivinha. E daí, brother, o Pedro quis ir junto com ele. E na hora eu pensei, mano, beleza, a gente vai achar os caras, vai ser engraçado. Mas se não é pra ele estar aqui e a irmã dele já é estressada pra caralho, ela já não gosta do Pedro, se chegar o irmão dela e o Pedro lá, ela vai ficar pá. Daí eu deixei os caras andando pra frente, fiquei andando devagar, tudo. Alcancei os caras, achei eles, tudo. E chega lá, tem uma roda de... tem uma roda da galera que a gente conhece, mas alguns desconhecidos que não importam. E daí a moreninha tava lá também, a gente trocou uma ideia, tudo. Só que eu percebi que eu tava muito sóbrio pra esse evento, e daí eu saí de lá e fui beber. Só que a coisa mais forte que tinha pra beber ali era o chopp de vinho. Se eu quisesse beber algo mais forte, eu tinha que andar até a adega, daí é muito longe. Daí eu comprei 2 chopp de vinho, que é um pra virar e o outro pra beber. E daí bate rápido, né? Daí eu fiz isso, um eu virei e o outro tava bebendo. Só que daí eu tava bebendo o outro chopp e eu entrei na roda ali pra conversar com a Ruivinha e com a moreninha lá, né? E daí ela falou, não, você tudo bem ficar aqui, que você é legal, mas seu amigo, não sei o que, muito chato, não sei o que, eu odeio eles. Eu falei, nossa, o que ele fez? Ela falou, não, ele encostou em mim, eu não gosto que encoste em mim. Eu falei, ô louco, mas o que ele fez? Ele falou, não, me deu um abraço, eu não gosto de abraço, não sei o que. Ficou puta, tava puta já. E daí, mano, beleza, eu só fiquei ali interagindo, tentei puxar papo com os caras, que eu percebi que os caras eram meio ignorantes, assim. E daí eu me liguei, tipo, cara, beleza, eu só não sou da gangue deles aqui, então o que eu faço? Vou esperar uma oportunidade que não vá ser babaca, que eu só não vá sair,
e vou dar um tchau aqui pra todo mundo e já ir embora, beleza, é nóis. Você tem que saber a hora que você chega e a hora que você sai de uma roda. Só que o Pedro não sabe isso. E daí, eu tava trocando ideia com essa menina e daí o Pedro chegou. E daí eu falei, Pedro, sai daqui, mano, que ela não gosta de você, não sei o quê. E ela falou, mano, sai daqui que eu não gosto de você, não sei o que, não sei o que. E daí o Pedro, não vou sair não. Quis ficar ali panguando. Eu falei, caralho, mano, tomar no cu. Daí na hora que ele saiu, a mina ficou puta já com tudo e todos. E daí não sei por que caralhos, mano. Ela deu um tapão no meu braço de graça. Não sei se queria me dar, não sei. E derrubou a bosta do chopp na minha blusa. E isso que ficou puto. Eu fiquei puto porque assim, aquela blusa eu não lavo ela. Tá ligado? Eu uso ela. O dia que ela estiver impossível de usar, eu lavo. Mas agora derrubaram a xereca do chopp de vinho. Então eu vou ter que lavar essa bosta dessa blusa. E daí eu fiquei puto, mano. Eu falei, ô louco, se passou agora. Porque ela é meio toda barraqueirinha, não sei o que. Daí ela falou, tá brava, não sei o que. Eu falei, mano, se passou. Pegou mal aí agora. Daí eu saí e vazei, tá ligado? E daí o Pedro deu uns 5 minutos, ele me achou de novo lá. E daí, mano, ali o meu rolê já foi pro caralho. Eu fiquei, pá. Eu falei, vamos pra adega lá eu bebo, tira isso aí da cabeça, é nóis, vambora. E... Então, vale lembrar que do jeito que eu conto aqui, parece que eu só enfezei com nada. A gente ficou uns 40 minutos com esses caras e todos os minutos eu percebi que eu não queria estar ali, tá ligado? Eu tava ali porque o Pedro tava enturmando. E daí eu percebi que não tava enturmando com o Pedro só tava sendo inconveniente. E tanto que eu nem fiquei ali direito, eu mais fui comprar bebida e ir no banheiro e ficava mandando áudio no zap ali meio longe. E... Enquanto eu tava nisso aí, eu encontrei uma menina que eu ficava, né? Fiquei com ela uma vez só. E ela parou de falar comigo por um motivo completamente besta, assim, tipo, nada a ver, sabe? E... Não, agora eu vou falar essa história aqui, vai tomar no cu, mano. A menina parou de falar comigo porque, de acordo com ela, foi muito descuido com a pessoa dela eu deixar um chupão no pescoço dela. Tipo assim, puta descuido, hein? Porra, busquei a menina na casa dela, levei ela embora, tudo. Tava preocupado se as pessoas familiares dela sabiam onde ela tava, tá ligado? Respeitei os horários dela, não sei o que. E, mano, eu realmente achava ela da hora, ela era engraçada, uma pessoa inteligente. Além de muito bonita, né? E depois ela parou de falar comigo, assim, do mais completo nada. Eu certeza que é a amiga falando na cabeça, alguma coisa assim, sei lá. Mulher tem dessas. E depois a gente se acertou tudo, até parou de se odiar, né, pelo menos. E eu encontrei ela nesse rolê. E daí eu olhei pra ela e ela fingiu assim que não me viu, tá ligado? Eu falei, então tá bom, não vou nem trocar ideia, nada. E daí eu passei por ela de novo e eu olhei ela assim de canto de olho e ela me olhou. E daí eu falei, não vou olhar pra ela não, ela fingiu que não me viu aquela hora. E daí eu vi de canto de olho ela me dando tipo um tchauzinho assim. E daí eu olhei pra ela e ela desviou o olhar, tipo, como se eu tivesse ignorado ela e ela ficou com vergonha, sabe? E daí ficou parecendo que eu ignorei ela, mas não ignorei, mano, eu só achei que ela não ia falar comigo. E daí enquanto eu tava... Isso foi mais pro começo do rolê. Enquanto eu tava lá nesse outro rolê chato aí, antes de dar esse bagulhete que a menina derrubou minha bebida, eu tava sentadinho ali e daí eu tava sem óculos. Então eu não enxergo nada. Daí tinha uma menina muito bonita assim andando na minha direção e eu fiquei olhando assim pra ela tal como... Eu fiquei olhando pra ela, cara, tal como um africano olha pra água. Sei lá, tô zoando. É piada, velho, é piada, pelo amor de Deus. É piada, velho, é piada. É piada. E daí, quando chegou mais perto, eu vi que era ela. E daí ela passou do meu lado e falou, tá perdido por aí? E daí eu olhei pra ela e falei, eu tô perdido em você, mas não sei se ela escutou essa merda que eu falei. Acho que não, porque ela só continuou andando reto e deu uma risadinha.
Mas, mano, deu uma secada forte. Eu nem sabia que era ela, tá ligado? Foda. E daí eu ainda encontrei ela 1 milhão de vezes no mesmo rolê. Tomar no cu, velho. Não que eu tivesse muita coragem pra falar com ela de novo ou algo do tipo. Ainda mais que depois desse bagulho eu fiquei meio energia baixa, né? Depois dessa treta aí. E daí a gente foi pra adega, comprou o copão e começou a beber. E enquanto a gente bebia, eu percebi que eu tava ficando feliz de novo. E daí eu entrei em ligação com uma outra menina que aqui eu vou chamar de... Ainda não pensei num nome falso pra ela, então eu vou chamar de menina. E a gente entrou em ligação, fui conversando, eu sou afinzão dessa menina aí. Acho que ela não me dá muita bola não, mas... quem sabe. E daí a gente foi trocando ideia em ligação, tudo, fiquei zoando ela ficou falando as coisas do trampo dela, não sei o que. E nisso o Pedro meio que sumiu, que ele também tava em ligação com um brother dele lá. E daí eu percebi que a bebida começou a bater errado, tá ligado? E daí me vem o Pedro, vamos tomar mais um copão? Eu falei, tá bom então. Daí ele pegou ele pegou um copão e dividiu em 2, então a gente tinha meio copão, cada um. E daí, mano, na hora que eu bebi o primeiro gole, assim, não bateu legal. Eu falei, puta, acho que eu me passei, mano. E daí eu fiquei forçando a bebida ali e não tava indo legal. Daí eu dei um migué, fui no banheiro, joguei o copão tudo na privada ali e já era. E daí eu saí e falei, mano, vou comprar uma aguinha, tudo. Em bico na fila tá o grupo de insuportáveis lá, com a Ruivinha, o corintiano e a neguinha. Daí eu só parei atrás, eu só falei, nossa, vocês aqui, não sei o que. Daí ela já virou puta e falou, como é que é? Porra, vocês não se tocam, não sei o que. E daí eu falei, não, mano, eu tô de boa, só tô na fila, não sei o que. E daí ela falou, não, o seu amigo que é foda, não sei o que, ele veio aqui falar com a gente e tudo. Eu falei, ô louco, mano, Pedro não dá, né, velho. Daí ela falou, tomar no cu, não sei o que. E daí eu, tipo assim, não era exatamente comigo que ela tava irritada, mas eu me liguei e eu saí dali. Eu fui pra outra fila ali, daí eu comprei minha água, beleza, saí vazado dali. E daí eu sentei no banquinho ali, fiquei tomando uma água, o Pedro ali do meu lado, carona de cu. Eu falei, mano, vambora. Teve um momento que virou a chave. Que... até então eu tava animado, mas beirando a energia ficar bosta, sabe? E na hora que eu pedi a água pra tia da adega, né? Ela falou, ixi, tá na água já? Daí eu falei, tô meio ruim já. Daí ela falou, então vai embora, meu filho, que é melhor. Só que o jeito que ela falou não foi um, vai embora daqui então. Foi um, vai embora, filho. Sabe? Ela me chamou de filho. E daí aquilo me levou pra lugares que eu não queria ir. E daí eu sentei no banco, assim. E aí minha mente foi pro caralho, mano. Sabe, já assistiram o BoJack? Sabe lá mais pro final da série, na última temporada? Que chega umas horas que a mente dele vai pro caralho e aparece aquele universo, assim, sabe? Então, isso tava acontecendo comigo. Mais ou menos, assim. E daí eu falei, mano, preciso ir embora. Assim, que eu levantei e falei, Pedro, vambora. Nem esperei ele falar sim ou não, a gente só foi embora. E o caminho todo, mano, a minha cabeça parecia estar dando uns tilt, assim. E eu fiquei muito mal do nada, tem 1 milhão de coisas passando na cabeça na hora, assim. E o Pedro não calava a porra da boca, mano. E ele veio o caminho inteiro falando pra caralho, assim. E eu tava, mano, caralho, mano, cala a boca. E daí eu cheguei em casa, só queria que o Pedro fosse embora, mano. E daí eu entrei pra dentro de casa e dormi. Daí eu acordei hoje e refletindo sobre o que passou na minha cabeça na hora que a mulher da adega só mandou eu ir embora. Eu acho que foi uma vibe meio cuidado de alguém que não precisa te fornecer cuidado, sabe? E sei lá, eu acho que eu tô tão distante de tudo, de todos e de mim também, que o mínimo de afeto às vezes causa um impacto muito grande, me devolve pra algum lugar. E eu acho que por já estar ali
Pô, era o meu 4º dia bebendo já. Fugindo de sentir. Isso me tocou diferente, me levou pra lugares que eu não queria ir, sabe? Daí eu tava preocupado com o trabalho, de que talvez eu não esteja realizado. Como é que alguém de 20 anos vai estar realizado com alguma coisa na vida? Nem deu tempo de viver ainda, né? É foda a mente humana. E daí deu um pouco de falta da ex, de gente que foi embora da minha vida, de amigos que eu não vejo mais, de gente que eu vacilei e eu não precisava ter vacilado, sabe? E veio o sentimento que eu acho que é a coisa que eu mais sinto, assim, desde sempre, que é culpa, tá ligado? E daí isso me pegou, tá ligado? Isso veio tudo de uma vez e eu só fui embora. E hoje eu acordei e fiquei refletindo nisso, né? Porque eu fico muito tempo sozinho, até na minha própria casa, assim, não fica gente aqui, fica só eu. E hoje eu tive muito tempo pra pensar em tudo isso e fiquei aqui. Sabe aquela vibe domingo à noite, sabe? Literalmente essa vibe domingo à noite. E daí eu falei, mano, eu vou fazer alguma coisa que me dá conforto, sei lá. E eu fiquei jogando o Batman Arkham Knight. Comecei a zerar de novo no mais difícil. E isso me distraiu durante o dia todo, mas a real é que na hora que eu desliguei o videogame, eu me liguei que a vida tá aí e eu não tô gostando do jeito que ela tá e eu não sei o que eu faço pra melhorar. Teve um momento no rolê que eu falei pro Pedro, falei, mano, se pá que eu tô com depressão. E daí ele falou, para com isso aqui. Eu falei, não, mano, é sério. Tipo, várias pessoas já me falaram isso. As pessoas já me perguntaram, você é depressivo? Isso aqui. Eu falei, não, você sempre nega. Mas nesse rolê foi o primeiro que eu não neguei, tá ligado? Eu falei, cara, pode ser, tá ligado? Tipo, dorme mal normalmente, não gosta tanto do jeito que tá as coisas, se sente culpado pelo jeito que tratou as pessoas, se sente mal pelo jeito que foi tratado, a confiança tá zero. Tipo, e eu falei pro Pedro, Pedro, se pá que o pai tá ruim, mano. E ele entendeu, mas não quis seguir o assunto. E sei lá, eu fiquei com essa parada na cabeça, mano. Já tem um tempo já, que foi na viagem pra Jarinu, que a Ione me perguntou, você é depressivo, não sei o que? Eu falei, não. Daí eu fiz uma piada, falou, não, só não sei o que, pá. Daí ela deu risada tudo, mas ali que eu comecei a prestar atenção nisso, tá ligado? E depois eu percebi que esses 4 dias de rolê que eu fiquei cheiro o rabo de cachaça, talvez fosse um jeito de eu fugir disso, sei lá. Eu lembro de falar, mano, tá intancável ficar sóbrio, tá ligado? E claro que às vezes eu falo essas coisas na graça, mas eu sei que não é graça. Que é... sei lá o que é, mano. É meio foda falar isso. Porque ao mesmo tempo que é só eu falar, tem uma câmera na minha cara e um microfone. Então, tipo... eu não quero que me vejam como coitado. Eu só tô falando as paradas aqui. E normalmente eu não tenho ninguém pra ficar me ouvindo, assim. Eu também acho que eu tô incomodando quando eu falo alguma coisa mais assim. Então, tipo... sei lá, mano. Mas enfim. Esse foi um breve resumo de como foi o final de semana. Como foi esse último rolê. E eu vou deixar tocando agora Stargirl do AD Turn Up enquanto eu vou ao banheiro.
show, voltei aqui. Agora tá tocando Luxury do Gakuen. Não sei falar o nome dessa música direito, mas essa música ela me traz um sentimento engraçado de... Tipo... Enquanto ela toca, vem comigo. Imagina que você é um cara sentado olhando pro sol, pro pôr do sol numa montanha, depois de um dia cansativo, mas sabendo que tem algo bom vindo. É como se essa música escondesse algo bom. Tipo, ela me traz esse sentimento, pelo menos. Então, eu gosto de ouvir ela. Talvez ela seja a única da playlist inteira que tem um sentimento razoavelmente bom. E isso é bizarramente estranho e bizarramente engraçado. E caramba, eu já tô falando há 43 minutos. Caralho. Fazia muito tempo que eu não gravava um fundo do poço assim, nesse nível de conforto, hein? Ai, cara, eu acho que a vibe da musiquinha de fundo me tirou das costas o lance de você tem que falar, você tem que falar, você tem que falar, você tem que falar. Às vezes você pode só fazer isso aqui, ó. Deixa a música fluir, tá de boa, cara. Enfim, eu vou finalizando este programa por aqui. Como prometido, vou colocar o programa que eu gravei durante a viagem pra tocar aqui. E espero que vocês gostem. Se vocês acharam engraçado, se vocês se sentiram acolhidos por alguma coisa, se você gostou desse formato com a música de fundo, se você deu risada, ficou triste, ficou preocupado, sei lá, foda-se, é nóis. Tamo junto, um salve. Se você quiser, me segue lá no Instagram, @kauetxp_. E é nóis, um salve pra todo mundo que apareceu. Eu queria mandar um salve especial pro José Thiago, que eu encontrei na festa italiana. Fiquei muito feliz de ter encontrado. O cara era meu amigo na faculdade. Não era meu amigo colado, grudado, tipo... Mas era um cara, foi um cara importante na minha vida. Então um salve aí pro José Thiago. Tchau, rapaziada. Valeu, falou. E é nóis. Meus amigos, sempre tem como piorar. Meu nome é Cauê Teixeira e esse aqui é mais um episódio do Fundo do Poço. Legal. Caras, enfim. Estou em um hotel aqui em fucking Pouso Alegre gravando com o meu celular porque não trouxe o material correto para gravar. Estou num... Eu já falei que eu estou no hotel, por que eu tô falando isso de novo? Enfim, só para lembrar que se eu estiver falando baixo é porque... Agora já é 9h50, então daqui a pouco começa a tal da lei do silêncio. E ainda mais por estar em um prédio e eu nunca ter morado em um prédio, eu não sei o que é muito barulho e o que não é muito barulho, né? Quando você cresce morando em casa, pra você tá tudo bem ligar o aspirador de pó 11h30 da noite, entendeu? Mas eu acho que num prédio isso aí é considerado loucura. Enfim... cara, eu comecei a gravar esse episódio do nada, tipo... Eu fui no banheiro, voltei e falei, vou gravar Fundo do Poço. Tá ligado? E por que exatamente eu não faço o menor caralho de ideia, né? Hoje é só uma terça-feira normal da minha vida, eu estou em Minas Gerais, né? Eu trabalho, pra quem não sabe, eu trabalho por aí, né? Eu vou pra vários cantos do Brasil. Pra vocês entenderem como anda a minha rotina... Há várias semanas atrás, eu estava em Pouso Alegre, que é onde eu tô hoje. Daí, na semana seguinte, eu fui parar em Bananal, no exato meio do nada. Eu acho que eu cheguei a falar disso no programa anterior. Não sei se mencionei o fato, né? Eu fiquei num chalezinho, no cu de Bananal, no meio do nada, um lugar extremamente tranquilo. Um lugar, assim, que não tinha nada de cidade, sabe? Tipo... Eu lembro que eu cheguei do trabalho e eu fui dar uma volta na cidade e tudo tão simples, pouca gente, sabe? Eu fui ao mercado comprar tranqueiras para comer e depois eu fui até o hotel, só que na verdade não era um hotel, era uma pousadinha que tinha um chalezinho muito fofo e eu fiquei lá, era um chalé meio...
Sabe aqueles filmes onde o protagonista vai pro meio do mato pra investigar alguma coisa e ele acaba descobrindo um filme de terror e ele vai morrer lá? Então, era um chalé bem nesse estilo, sabe? E ele também era meio no estilo onde casais vão para passar a lua de mel, sabe? Só que eu tava sozinho nesse chalé, né? Eu ando muito sozinho por aí. E eu fiquei nessa cidade aí completamente isolado. E uma coisa muito interessante foi que teve um dia que eu saí mais tarde do serviço, né? Eu saí mais do que o horário, né? E daí eu tive que resolver algumas outras pendências. E na hora que eu cheguei na casa, eu falei, vou tomar um banho e eu vou sair pra comprar alguma coisa pra eu comer, né? Mano, eu tomei banho e saí, era tipo assim, umas 7, 7:30 da noite já. Cara, Bananal simplesmente desliga. Tipo assim, cidade de interior é uma bosta, mano. Dá 7 horas da noite, todo mundo foi dormir e a cidade desligou. E daí, mano, eu tive que ir pra cidade vizinha. Bananal é quase Rio de Janeiro, então eu tive que ir pra Barra Mansa, que é uma cidade ali, por ali. E daí eu subi pra Barra Mansa pra caçar o que comer. E daí eu achei um Burger King. E daí eu comprei um Burger King. E eu resolvi passar no mercado porque eu queria comprar um energético e um sorvete. E daí eu parei no mercado, dei um rolezinho em Barra Mansa. E no mercado, cara, na hora de passar, tipo assim, no meu serviço tem um esquema em que eu preciso, por exemplo, o dinheiro de alimentação a empresa paga, mas, por exemplo, energético a empresa não paga. Então eu queria comprar um energético e um alimento. Então eu tinha que passar as compras separadas, né? E daí eu olhei, tipo assim, pra todos os caixas e o primeiro caixa tinha uma loirinha maravilhosa, assim, que eu falei, nossa, que mulher. E ela parecia ter mais ou menos a minha idade, talvez até menos. E daí eu fui nesse caixa, olhei pra ela, dei boa noite e ela tava com uma cara de foda-se, sabe? Aquela cara de, nossa, quero morrer. E daí eu abaixei pra colocar a cestinha no chão e na hora que eu voltei, ela tinha passado um sorvete e o energético junto. Daí eu virei pra ela e falei, meu, era pra passar separado. Daí ela olhou pra mim e falou assim, putz, agora já foi. Só que ela é carioca, né? Então, putz, agora já foi, hein? Que carioca fala gemendo, né? Tu fala assim. Deu 12 a conta. Odeio carioca, velho. E daí... Daí ela falou, já foi. Daí eu virei pra ela e falei, pô, não dá pra despassar? Daí ela olhou pra mim e falou, não dá. Daí eu falei, não dá pra cancelar e passar de novo? Daí ela falou, pô, é meu trabalho. Daí eu olhei pra ela e falei, foda-se, tá bom. Daí eu paguei e, cara, ela era linda. Era uma loirinha, assim, tipo, meio magra, pá, tinha os olhos azuis. Era perfeita. Só que na hora que eu olhei pra mão dela, eu percebi que ela tinha lepra. Porque, mano, a mão dela tava destruída, assim, tipo, parecia o Fred Krueger, tá ligado? Parecia que ela tinha queimado, sei lá o que aconteceu ali. E, mano, a mão necrosada, assim, podre. Então era basicamente uma mulher linda até chegar no braço, que do braço pra frente era Fred Krueger. E eram as duas mãos, não era só uma. Então eu fiquei pensando, o que será que aconteceu com essa mulher? Será que ela enfiou a mão numa panela de óleo quente, ferveu tudo? Ou será que ela realmente tem lepra? Acho que não, né? Acho que lepra não existe desde a época de Jesus, sei lá. Tem que perguntar pra ele. Cara, os evangélicos aí que dizem que falam com Jesus, vocês tiram algumas dúvidas históricas? Tipo, porque beleza, tirar a dúvida espiritual, beleza, mas vocês não perguntam umas coisas tipo assim, pô, como é que você fazia quando você queria comer um McDonald's lá no passado? Porque se ele é onipresente, onipotente e foda-se, ele sabia já que existe Burger King, entendeu? Só que naquela época ainda não existia Burger King, então seria Deus o primeiro... Deus não. Seria Jesus... Não, mas é Deus, porque é tudo a mesma coisa. Seria essa galera, a Santíssima Galera, os primeiros viajantes do tempo? Porque, cara, tá, vamos voltar pro foco da história. E daí, eu queria olhar pra menina e eu queria dar em cima dela, eu queria falar alguma coisa pra ela entender que eu gostei dela. Mas eu não consegui falar nada, eu só olhei pra ela e falei, boa noite. E daí ela deu um sorrisinho e falou, boa noite.
E daí eu voltei pro carro e eu fiquei assim, caralho, Cauê, desde quando você virou um tremendo de um bundão que não consegue virar pra uma desconhecida e falar, sei lá, que ela tá bonita? Tomar no cu, né, velho? Eu já fui melhor nessa arte da conquista aí. Ultimamente eu ando uma decepção, cara. Todas as últimas garotas que eu tentei abordar, eu fui um completo desastre. Ai, mano, teve até uma situação numa balada que eu fui, que eu cheguei a trocar uma ideia com a menina, assim, e era bem aquela ideia pra pegar, sabe? Aquela ideia, tipo, na fila pra comprar bebida, e daí ela ri de alguma bosta que você falou, e daí vocês vão conversando até pegar a bebida. Mano, é o diálogo pra comer, sabe? Nossa, que linguajar é esse, Cauê? Que horror. E daí, mano, chegou na hora que eu devia abordar, eu simplesmente travei no lance e falei, ai, caralho. E daí eu não fiz nada. E eu ainda encontrei de novo essa mina perdida no meio da balada. E ela veio interagir comigo, chegou muito perto, assim. Eu pensei, mano, é agora, tá ligado? Só que eu pensei e eu não reagi. Eu falei, tipo, o que eu faço? Mano, eu tô um viado do caralho. Eu não consigo mais abordar garotas. Eu tô um desastre, mano. O que aconteceu com o Cauê confiante, com a minha habilidade? Não, eu nunca tive essa habilidade. Cara, na verdade, se você escuta esse programa há muito tempo, você sabe que, na verdade, eu só dei muita sorte com mulher. Tipo, a maioria das garotas apareceram do além e por algum motivo elas gostaram de mim. Por algum motivo o que eu falei colou. Tipo assim, eu não sou o cara que vai lá e desenrola e aborda. Eu não sei fazer isso, cara. Eu não sei fazer isso. Eu gosto de conversar, eu gosto de trocar ideia. Mas até chegar no ponto em que você, sei lá, vai dar um beijo, vai levar pra casa, sei lá. E, mano, isso aí eu desaprendi a fazer completamente, velho. Completamente desaprendi a fazer, tipo, meu. Caralho, eu acho que um ano e pouco namorando e um tempo suave acabou com as minhas habilidades de flerte, velho. Eu preciso voltar a sair. Eu preciso. Eu percebi uma coisa antes. Eu tinha uma habilidade de flerte enquanto eu tava bêbado. Só que recentemente eu percebi que eu não tenho habilidade nenhuma mais quando eu tô bêbado. Quando eu tô bêbado eu viro só uma máquina de falar merda e dar risada, tá ligado? E esses dias foi eu e o Pedro pro Vips. E, mano, o que eu percebi foi que, mano, o rolê inteiro foi só eu falando uma pá de bosta e nós rachando o bico. O Pedro também falando uma pá de bosta, né? Os dois bêbados. E a gente é literalmente os sem mulher, parafraseando aí a... Eu acho que eu dei um nome falso pra ela em algum programa. Mas nós somos os sem mulher, literalmente, mano. A gente é perdidaço na vida. O Pedro também é um desastre. Mano, eu tenho que chamar o Pedro pra gravar um episódio desse programa aqui pra gente falar bosta e contar umas histórias de mulher. Ai, mano. Cara, é foda. Eu não lembro mais o que eu tava falando. Eu tava falando das viagens, né? E daí depois que eu voltei lá de Bananal, eu achei que eu ia ficar tranquilo, que não ia ter mais nenhuma viagem. E daí de repente eu tenho que ficar uma semana no Rio de Janeiro. E é o episódio que eu gravei semana passada, que eu já contei sobre Resende, né? Que eu fiquei lá, que eu conheci a Júlia e blá, 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 blá. Já contei essa história aqui. Só que eu não esperava que eu tivesse mais uma viagem. Então, eu estou nessa viagem agora. Estou mais uma semana em Pouso Alegre. E semana que vem eu vou ficar de novo em Pouso Alegre. E semana passada eu estava em Pouso Alegre. E eu estou praticamente virando mineiro. Eu tava pensando esses dias em baixar o Tinder e colocar que eu moro em Minas. Pra colocar... Pra começar a aparecer só garota aqui de Minas Gerais. Porque eu passo mais tempo aqui em Minas do que Taubaté. Mas eu vou fazer o que também? Aqui em Pouso não tem muito o que fazer. Tipo... A minha abordagem vai ser péssima, porque o normal é o cara abordar a menina, e daí ele começa a dar umas ideias, e daí em algum momento ele vai chamar ela pra sair pra fazer alguma coisa legal, entendeu? E em Taubaté, assim, eu já tenho ideias do que fazer com pessoas, mas em Minas eu não conheço esse lugar. E tudo bem, é uma desculpa pra eu jogar um verde pra menina decidir o que a gente vai fazer, né? Mas... Sei lá, se eu vou fazer isso, eu não tenho nem espaço no meu celular pra baixar o Tinder, velho. Eu não tenho nem espaço no meu celular pra baixar. Eu vou num show e eu não consigo baixar a bosta do aplicativo do ingresso porque eu não tenho espaço na buceta do meu celular. Cara, é um... O cara é uma beleza, né, velho? Ai, e daí eu estou em Pouso Alegre. E, mano, eu dei uma cagada. Se liga no que aconteceu. Toda vez que eu viajo, a empresa paga um hotel pra eu ficar, né? Às vezes é um hotel bom, às vezes é um hotel bosta. Hoje eu tô no que eu considero hotel bosta. Por que hotel bosta? É um hotel assim, sem sal, tipo, ele é normal, não tem nada de especial.
Ele não é ruim, mas ele não tem nada de especial. Não vou falar o nome do hotel, lógico. Vou dar um nome falso, vou chamar de Hotel Rogerzão. É o hotel que a gente tá. E aqui em Pouso tem vários hotéis legais. E existe o hotel mais foda de Pouso, tá ligado? Só que é muito raro da gente ficar nesse hotel. É só se não der mesmo pra ficar em outro, porque eu acho que ele é mais caro, sei lá qual que é. E daí, cara, a gente veio viajar e durante a viagem a gente descobriu que a gente ia ficar no Hotel Rogerzão. E daí, mano, a gente chegou aqui no Rogerzão, deu os nomes e de repente o cara falou: mano, então, vocês não estão aqui não. Daí a gente ficou de xereca, né? Falei, mano, como assim eu não tô nesse hotel? Eu já tava pensando, porra, vou ter que dormir no carro? Tá louco, se eu for dormir no carro, vou voltar pra Taubaté agora e não trabalho o resto da semana. Foda-se. E daí, eu mandei mensagem pro pessoal do trabalho, né? Falei, mano, e aí? Onde é que eu vou dormir? Daí os caras falaram, não, a gente cometeu um erro, a gente reservou em tal lugar, mas deu ruim, não sei o que, daí a gente mandou você pra esse pra ver se ia dar e não deu ruim. Agora a gente reservou no Hotel Chique, que eu vou chamar aqui de Pequeno Rio. E daí a gente ficou assim, caralho, mano, nós vai no Pequeno Rio. Pequeno Rio é o hotel mais foda que tem. E daí, mano, chegando no Pequeno Rio, a gente descobriu que eu, pelo menos, fiquei na suíte Master Blaster Extreme fucking Wilson Inacreditável. E daí, mano, quando eu cheguei no quarto, mano, era um quarto incrivelmente de luxo, assim. A cama de casal era tão grande, mano, era tão grande que eu acho que cabe o meu quarto de Taubaté inteiro. Tipo assim, mano, eu podia deitar naquela cama e botar 5 putas comigo que dava pra dormir suave, tá ligado? E daí, mano, tinha uma televisão gigante, o banheiro era grande, e daí, mano, nossa, era bonito, assim. E daí eu notei que tinha uma portinha. Eu falei, deve ser uma sacada, né? Porque eu tava no quarto andar. Daí eu abri a portinha e não era uma sacada, era tipo uma área de lazer no hotel. E daí quando eu olho, tem uma banheira na porra do hotel. Eu falei, caralho, mano, uma banheira, velho. Puta que pariu, estourei no norte. Daí eu comecei a encher a banheira, né? E falei, mano, vou tomar banho na banheira, que se foda. Daí eu enchi a banheira. E daí eu descobri que não era só uma banheira, era uma hidromassagem, malandro. Daí eu fiquei lá na hidromassagem um tempão, tipo, nossa, mó filé, tá ligado, mano? Fiquei lá, mano. Chegou uma hora que eu acho que eu cheguei até quase dormir, assim, que eu... Sabe quando você entra num estado de paz tão absurdo, assim, que você sai, começa a sair do corpo, assim, mano, eu cheguei nesse estado, tá ligado? Eu atingi o nirvana. E daí depois eu saí, deitei na cama e fiquei assistindo programas de esporte. O que pra mim é um completo foda-se, porque eu não entendo porra nenhuma de esporte. Os caras estavam discutindo sobre a seleção brasileira e, sendo bem sincero, eu não sei nem quando que vai ser a Copa do Mundo. E daí eu fui dormir e eu apaguei. Eu dormi assistindo Animal Planet. Mano, é ótimo dormir assistindo Animal Planet, porque se você tá sem sono, você vai ter na hora que aquele narrador começar a falar. Parece que o Animal Planet, ele existe pra você dormir. E daí eu fiquei vendo o Animal Planet, daí eu dormi. Puf. Daí eu acordei no outro dia, desliguei a TV e não consegui dormir mais, não sei, eu fui consumido por pensamentos ruins. E daí, infelizmente, a alegria de pobre, ela dura muito pouco, né? Então, eu descobri que aquele hotel foda era só um dia. Daí a gente fez check-out e mudou de hotel. E a gente tá no Hotel Rogerzão, que é um hotel meio bunda. E é isso. Então agora eu tô no Hotel Rogerzão, que nem tem canais de televisão legais. Então eu tô assistindo Batman no meu notebook. E... cara, tem uma série do Batman, muito antiga, um desenho animado, que é de 2004. Pra mim, é a melhor animação do Batman que tem, pelo traço da animação e pelo jeito que a história é contada. Tipo, ela é um desenho, mas ela não é infantiloide, tá ligado? Ela tem vários elementos bem Batman, assim mesmo. Parece um desenho feito mais pro público adolescente, tá ligado? Ele não é tão infantil assim, nem tem elementos infantis. Ele tem violência, ele tem umas coisas legais, assim, umas coisas diferentes. Você tem que pensar pra entender algumas partes do episódio, entendeu? Isso é bacana e isso fez parte da minha infância também, né? Porque o Rodrigo, meu padrinho,
tinha um DVD do Batman da segunda temporada dessa série. Então, tipo, eu assisti em loop a segunda temporada dessa série. E eu lembro que era só os 4 primeiros episódios, porque depois o CD tava arranhado e não funcionava. E daí, depois de muito tempo eu descobri, eu reassisti, e eu tô reassistindo de novo, porque é muito legal, é muito bacana. E se você quer assistir um desenho animado de super-herói bacana, assiste aí Batman de 2004. É uma ótima série. No mais, eu resolvi gravar esse podcast porque eu fui usar o banheiro e na hora que eu voltei, de repente deu vontade. Não tem muito porquê. E, cara, é foda. Hoje eu fui no shopping, comi um frangão frito, mídia pra caralho. Dias cansativos de trabalho valem frango frito. Eu só tenho que tomar mais cuidado com o jeito que eu estou me alimentando, porque eu tô percebendo que eu tô ficando gordo, cara. Eu tô ficando maior, assim, eu tô ficando cheio. Tudo bem, eu devo estar talvez um pouquinho acima do peso ideal, só que vale eu ressaltar aqui que eu fiquei muito tempo abaixo do peso ideal, tipo, eu já fiquei muito magro, assim, muito magro de ser visivelmente notável que talvez eu não tivesse bem fisicamente. Inclusive foi isso que me dispensou do exército, porque a psicóloga... Na verdade eu gastei o curso de teatro com a psicóloga para fazer ela se convencer de que eu não podia servir por problemas psicológicos. Na época eu tava bem da cabeça, mas eu resolvi criar um personagem extremamente depressivo, tá ligado? E colou com ela, tanto que ela falou que não ia poder me deixar servir, blá blá blá, e daí eu fui dispensado. Mano, eu tenho um monte de história dessa época do exército pra contar, mas hoje não é o dia pra contar isso. Se você quer que eu conte essas histórias ridículas, comenta aí, sei lá, me manda uma mensagem no Instagram. No mais, eu acho que esse foi o episódio de hoje. Obrigado por escutar. É nóis. Falou e tchau.